Muito bem, boa tarde para quem está chegando agora, para quem vai ver essa live depois. Hoje, mais um dia, Simone já está chegando aqui. Eita, coisa boa! Muito bem, hoje vamos dando sequência, né? A nossa série de lives e hoje vamos falar sobre criança interior. Todo mundo precisa saber um pouquinho sobre criança interior. Boa tarde, Simone, bem-vinda. Larissa, que bom que você está aqui, querida. Cícera, também, boa tarde. Se você vai assistir essa live mais tarde também, vai ficar gravada, hoje o assunto é criança interior, porque todo mundo tem uma criança interior, todo mundo precisa entender como que isso funciona. Eu até coloquei aqui, ó, umas bonequinhas aqui para contextualizar aqui com o nosso tema de hoje. Então, o que é criança interior? Se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou Jane Araújo, terapeuta sistêmica familiar e mentora de terapeutas. O meu objetivo é ajudar você, terapeuta, principalmente, que quer crescer, evoluir na sua carreira profissional, que quer se desenvolver, você aprender a olhar para dentro, olhar primeiro para você, tratar suas dores, seus traumas, reconhecer a sua identidade, os seus valores, os seus recursos, para depois você se colocar disponível como terapeuta. Porque eu sofri muitos anos só estudando, tomando cursos e eu não olhava para dentro, eu não olhava para as minhas questões. E isso virou um grande bloqueio, uma grande trava na minha vida. E hoje eu quero ajudar você a se destravar olhando para essas questões todas. E mesmo que você não seja uma terapeuta, você se sente travada, esse é um assunto que te interessa. Porque aqui você vai aprender a importância de entendermos as nossas dores existenciais, as nossas dores emocionais. E todo mundo tem, por mais que você tenha tido uma família feliz, um pai, uma mãe, uma convivência, por mais que você tenha vivido aí a sua primeira infância num ambiente saudável, é muito provável que você tenha feito as suas interpretações do ponto de vista da criança e às vezes a criança interpreta um fato da percepção dela que às vezes nem sempre é real e acaba gerando um trauma que prevalece para a vida inteira. Então, muitos adultos hoje, quase que eu derrubo aqui a luminária. Muitos adultos hoje, muitos terapeutas encontram-se travados, bloqueados por questões que aconteceram lá na primeira infância e não sabem. Tentam resolver de todas as maneiras, de todas as formas, achando que vai dar conta e não consegue. Por quê? Porque são memórias de dores, são memórias de sofrimento, são memórias às vezes abusivas, traumáticas, que estão lá no seu inconsciente e na maioria das vezes você nem lembra. Então, para acessar as dores de uma criança ferida, de uma dor da sua primeira infância ou até da concepção, precisa de ajuda de um profissional que tenha essa capacidade, porque é muito difícil olhar para dentro sozinha, é muito difícil. É, inclusive, desafiador, tá certo? Então, a criança ferida, a criança interior, é um arquétipo. O que é um arquétipo? É uma simbologia que traz dentro dessa palavra um significado maior. Por exemplo, aqui, quando eu pego aqui um coração é um arquétipo do amor. Geralmente, quando você pensa numa mãe, você pensa num coração. Dentro dessa simbologia, dessa palavra, está embutido aqui um significado muito maior. Quando nós pensamos numa borboleta, nós pensamos na transformação pelo processo da borboleta. Então, criança interior também é um arquétipo. Não é que você tem uma criança dentro de você, não é que você é criança, não é isso. São
memórias da sua primeira infância. Quando você era criança, você interpretou, guardou, viveu, conviveu, presenciou, participou de uma forma direta ou indireta com situações que você não tinha maturidade emocional para compreender, e aquilo fica como se fosse uma interrogação dentro de você que você não consegue entender. A criança não tem maturidade suficiente para entender, e aí ela cria travas, ela cria bloqueios, e você vai para a sua vida adulta com determinadas travas, com determinados bloqueios, e você não sabe nem de onde veio, tá certo? E isso vai gerando também comportamentos até que só te prejudicam, né? Porque a criança, para sobreviver àquilo que ela não deu conta, ela desenvolve estratégias, ela desenvolve comportamentos para que ela possa seguir adiante, para que ela possa sobreviver sem ter que passar pelo aquele sofrimento que ela não teve um entendimento. Então, se você está aqui na condição de mãe, se você está na condição de filho, então você pode trazer o que eu vou ensinar aqui hoje, o que eu vou compartilhar com vocês, para você, como essa pessoa adulta que você é com essas travas. Também você pode utilizar esse conhecimento para você ter um novo posicionamento, uma forma mais saudável de tratar as crianças do seu convívio como um filho ou um neto, né, ainda criança, e que o filminho dele está sendo gerado ali de acordo à ambiência. A ambiência tem um peso muito grande emocional na vida de qualquer pessoa, e é lógico que na vida de uma criança também, tá certo? Então, uma das coisas que é importante aqui esclarecer logo no começo é que é o seguinte: a criança, da concepção até os 3 anos de idade, ela não sabe que ela é uma identidade separada da mãe. Ela acredita que ela e a mãe é uma pessoa só. Isso significa o quê? Isso significa que tudo que uma mãe sente, pensa, vibra, sofre por algum motivo, qualquer questão, qualquer evento que a mãe passe ali desde a concepção até o nascimento e até 3 anos depois, a criança ela está 100% conectada. Ela vive aquilo como se fosse ela. Ela acredita, inclusive, que ela e a mãe é uma pessoa só. Então, ela pega toda aquela carga 100% na totalidade. Quando você cresce e você olha e você fala, não, mas eu não tenho problema com minha mãe, eu não tenho problema com meu pai. Eu não lembro de nada. Claro, você não lembra, mas a criança interior, que é o que a gente chama, essa memória emocional, essa simbologia desses eventos estão lá no mais profundo das suas emoções, e você de fato não lembra, tá certo? Então, conforme o adulto ou o cuidador vai lidando com a criança, ele vai aumentando essa carga de desequilíbrio emocional, aumentando esse peso, ou dependendo da postura, do comportamento desta ambiência, essa criança pode se desenvolver num ambiente mais saudável. Mas vamos aqui, eu vou falar aqui de temas e assuntos que geralmente chegam no consultório, que geralmente trazem muitos bloqueios na vida de um adulto, que são as principais travas, os principais problemas que uma criança enfrenta. Vamos imaginar uma criança que sofreu abuso sexual, ou abuso psicológico, ou talvez ela nem sofreu exatamente um abuso diretamente com ela, mas ela presenciou, ela ouviu, ela assistiu. Isso tudo, a criança não tem filtro, ela pega também da mesma maneira. Isso acontece se a mãe sofreu, porque às vezes a mãe também tem um relacionamento tóxico com esse pai, e até da concepção, até a gestação, tem homem que não tem esse discernimento de compreender que uma mulher grávida, uma mulher gestante, uma mulher com a barriga de 7 meses,
de 8 meses, de 9 meses, às vezes ela não tem mais uma disponibilidade, ela não tem mais como que fala, um conforto para ter uma relação sexual. Não que ela não possa ter, claro que tem e é normal ter, mas tem que ter todo um jeito, tem que ter todo. E às vezes tem muitos maridos, esposos, né? Companheiros, que não respeita isso e a criança sente isso como se a mãe tivesse sido ali abusada sexualmente. Não foi com ela, mas ela já está, através do cordão umbilical, tudo que a mãe sente, a criança sente. Isso também acontece na concepção também, tá certo? Então, para você ver, e essa criança ela pode ter sofrido um abuso, não precisa ser um abuso de toque, de penetração, mas a maneira de tocar numa criança, o jeito, às vezes é um tio, às vezes é um irmão, às vezes é um avô. Estou falando aqui mais de meninas, né? Mas acontece também com meninos. Então, o que é que acontece quando uma criança sofre essa questão dessa trava, desse bloqueio do abuso na primeira infância dela? Essa menina, ela vai ter o quê? Dificuldade de relacionamento. O relacionamento com o sexo oposto não vai ser saudável para ela. Ela vai desenvolver um feminino ferido. Por quê? Porque ela tem um trauma de que ela foi tocada, tratada, desrespeitada por o sexo oposto e aquilo fica impregnado e ela se torna um adulto assim. Ela não tem coragem, ela não consegue ter uma entrega genuína nos seus relacionamentos afetivos. Ela vai ser aquela mulher travada, mais fria. Por quê? Porque ela não consegue se soltar, porque aquela dor está lá na sua memória e ela nem sabe. Ela vai ter sempre um olhar de desconfiança do seu cônjuge, ela vai sempre trazer um pouco dessa desconfiança, né? Ela vai ter dificuldade de ter facilidade com o sexo oposto. Ela vai sempre ficar com a pulguinha atrás da orelha e ela passa a não desenvolver relações saudáveis. Porque para ela, aquela relação primeira de toque com o oposto, com um que se aproximou, um que deveria demonstrar afeto, vira um trauma na vida dessa criança. E às vezes essa criança passa a desenvolver, inclusive, obesidade. Existem muitos adultos que estão com obesidade porque tem essa dor na infância. E quando ela desenvolve essa estratégia de sobrevivência, que é a obesidade, o que é que ela quer com isso? Ela quer ganhar corpo, ela quer diminuir o impacto. Então, ela entende, na percepção da criança, que a gordura acaba amortecendo o sofrimento. Então, tem muitos adultos que são obesos não porque estão comendo demais, porque tem um desequilíbrio emocional e pode surgir, às vezes, de um abuso, que gira uma estratégia de sobrevivência que eu vou engordar para me proteger. Até também pode ser também com a outra intenção. Tem crianças que são muito bonitas, das coxinhas, da bundinha bonitinha, ali na primeira infância, e o que é que acontece? Ela se sente aquela criança bonita e às vezes o adulto desrespeitoso se aproveita disso. E o que é que acontece? Ela quer se enfeiar, ela quer ficar feia e ela acaba desenvolvendo uma obesidade para não sofrer abuso novamente. Percebe como isso é de extrema importância e às vezes a gente nem percebe. Se você hoje é um adulto inseguro, muito provável a sua criança, na primeira infância, do 0 aos 3 anos até os 7 anos, que vai a primeira infância, você teve pais que lhe prometeram coisas, sabe? Aquele pai ausente, aquele pai que não é exatamente a presença de estar na casa todos os dias, mas é aquele pai que ele não estava ausente emocionalmente, com qualidade de presença para essa criança. Então, essa criança vai ter aí um pouquinho de dificuldade de desenvolver segurança, tá certo?
Então ela passa a não ter muita segurança devido à figura do pai, que é uma figura proativa, uma figura de respeito, de autoridade, uma figura de proteção. Então, se esse pai teve essa ausência diante, se foi um pai indiferente, aquele pai que a mãe fazia tudo e ele ficava distante, essa criança começa a desconfiar, começa a perder a segurança em si, porque aquele que deveria desenvolver essa função, esse impulso para a vida, cai, levanta, vamos, você consegue, aqueles estímulos que vem mais do homem, porque a mãe ela é mais protetora, a criança desenvolve também aí a insegurança, tá certo? A procrastinação também é uma dor que vem muito da infância. Você adulto hoje, que você é procrastinadora, que você tem dificuldade de realizar, de fazer as coisas no tempo certo, muito provável que na sua infância, na sua primeira infância, você teve promessas, você teve pais que não cumpriram com o que prometeram, que diz assim, por exemplo, como é que eu posso dizer assim? Não cumpriu promessas com você. Ah, espera aí que eu venho te pegar. Amanhã eu te dou isso. Faça isso que você vai ganhar não sei o quê. Depois eu faço. Outro dia. Para o mês eu te dou a boneca que você quer. Amanhã nós vamos na praia. Vou te dar sorvete. Começa a prometer coisas, esses pais irresponsáveis, ou por imaturidade, por desconhecer, também porque geralmente os pais também vêm com as memórias dos seus pais. Eu aqui não estou culpando os pais, mas às vezes é por irresponsabilidade, por imaturidade, por falta de conhecimento e também porque dentro dele ele também tem essa criança com essa mesma dor, que não teve atenção, que não teve presença. Então, essa criança ela fica ali esperando. Ela acredita no pai e na mãe, porque o pai e a mãe para uma criança é como se fosse o Deus deles. Então, tudo que o pai disser e a mãe disser para uma criança é verdade para ela. Ela não duvida disso. Então, se esses pais prometem as coisas e não cumprem, a criança ela fica ali esperando. É como se ela não tomasse atitude, não sabe agir, tem dificuldade com os negócios, porque ela está esperando. Meu pai disse que vinha, não veio, estou aqui esperando, e fica nesse negócio de esperar, e são aquelas pessoas dos 45 minutos do segundo tempo. E eu posso dizer até que eu tenho uma parcela de culpa também na minha criação com a minha filha, porque a gente não sabe disso, né? E é por isso que o autoconhecimento, por isso que você saber o que acontece com você e como você foi tratado e como você trata as suas crianças, o seu neto, ou seja, aí por diante, a partir do conhecimento, faz toda a diferença, tá certo? Dependência emocional. Se você é um adulto que tem dependência emocional, você é aquela pessoa que o tempo todo está buscando lá fora, você está querendo aprovação, você está querendo pedindo sempre a opinião do outro, você está sempre querendo se apoiar, você sozinha não dá conta, parece que você não consegue ficar de pé. A dependência emocional vem de uma carência de falta de amor, de afeto, de atenção, plena do ponto de vista da mãe e do ponto de vista do pai. A criança ela acha que ela não foi vista, que ela não foi amada, que ela não foi querida, que ela não foi importante, né? E aí ela desenvolve a dependência emocional. E às vezes esse pai e essa mãe também não deu essa total atenção como essa criança gostaria, porque também não teve tempo. É aquela mãe que trabalha muito, é aquele pai que trabalha muito e às vezes não consegue disponibilizar um tempo maior. E quando chega em casa estão cansados demais e acaba não priorizando. É por isso que não é uma questão de estar na presença, mas é uma questão de estar na presença com qualidade. Às vezes você pode chegar do seu trabalho tenho 20 minutos para o meu filho, então dê esses 20 minutos para o seu filho com presença, com estado de presença, porque ele vai se sentir ali saciado da presença na totalidade. E hoje, principalmente, os adultos o que é que estão? Leva a criança no parque com celular.
Tá na televisão com o celular, tá almoçando com o celular, o tempo todo com o celular, e a criança tá ali, às vezes, brincando de bola, a bola cai, a bola vai não sei para onde, é o animal de estimação, e o pai e a mãe tá conectados no celular. Então, como é que essa criança se sente? 24 horas com o celular na mão, eu não tenho conexão, eu não tenho essa questão de presença do meu pai e da minha mãe. É pro forma, e a criança sente isso na alma, né? Você pode ter também trazido da sua infância a questão do bloqueio do aprendizado. O bloqueio do aprendizado vem muito da fase escolar, por exemplo, daquela criança que foi fazer uma apresentação na escola e a professora não foi bem, os alunos, os coleguinhas deram risada, fizeram chacota, a professora não soube conduzir com respeito e a criança se sentiu ali desrespeitada diante dos colegas, ficou com vergonha, ficou tímida. Às vezes você tem um pai, uma mãe ou um cuidador muito rígido que repreendia quando você errava e daí vem também toda uma trava para que você tenha dificuldade de aprender, de se expor, de falar, porque você tem medo da exposição, de passar vergonha e às vezes isso é um trauma que você, em uma sessão terapêutica, você pode ressignificar isso. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é possível ressignificar. Inclusive, esse é um dos trabalhos base que eu faço, é trabalhar as questões sistêmicas. Os meus trabalhos todos são, o pilar do meu trabalho são as questões sistêmicas que vêm do seu sistema familiar, suas travas, seus bloqueios, lealdades sistêmicas e espiritualidade. Então, com ferramentas quânticas, você consegue ressignificar esses traumas e você se desbloquear como adulto, como terapeuta, para que você possa ajudar outras pessoas e você possa também compreender essas dores dos clientes que chegam para você. Porque se você também não conhece, fica difícil você ajudar um cliente que chega com essas dores, né? Tem também travas que vêm da escassez. Escassez vem da... Como é que uma criança cria a trava da escassez? A trava da escassez não está diretamente ligada a não ter dinheiro, mas é comportamental. Nós, às vezes, nosso pai, por exemplo, meu pai trabalhava muito. Minha mãe nunca trabalhou fora. Meu pai trabalhava e ele trabalhava todos os dias e ele trazia aquele dinheiro às vezes e era para pagar contas. Então você via aquela coisa limitado, não tinha aquela coisa com a total fartura, não que faltasse nada para nós, graças a Deus nós sempre tivemos o básico, o essencial. Mas tem famílias que não têm comida, que não têm alimentação, que não têm educação. E por vir também de uma escassez que vem da ancestralidade, o seu pai ou a sua mãe que não teve, às vezes, uma casa própria, não teve educação, tinha muitos irmãos que compartilhavam a mesma roupa, o mesmo calçado, você acaba, a mãe, ela até tem comportamentos de limitações. Tem que comer a comida toda, não pode desperdiçar, tem que usar essa roupa até rasgar, usa a roupa mesmo rasgada, não pode isso, não pode aquilo, aí a criança às vezes quer um brinquedo, não, porque não tem dinheiro para isso, porque isso não é importante, e a criança desenvolve limitações, ela começa a não se sentir merecedora, então isso também desenvolve não merecimento, é quando o dinheiro, a atenção, as prioridades daquela família é para outras coisas, e tudo que a criança pede ou faz tem que ser regrado. Vai ficar até tal hora, come tudo, não pode sobrar, não pode gastar, banho rápido. Você tem que desenvolver a educação, a disciplina, mas tem que ter um cuidado de como fala. Porque às vezes uma criança que ela tem que comer tudo porque não pode sobrar, porque não pode desperdiçar, pode fazer um mal para uma criança. É melhor você ter um diálogo ali mais saudável, coloque o tanto que você pode comer, não desperdice comida, né? Trazer uma outra abordagem. Não é que você vai também deixar solto uma criança tomar um banho de horas no chuveiro, mas é como fala, é a condução, é a abordagem. Não vai dar um brinquedo, olha, esse mês eu não posso.
Eu não posso essa boneca é cara, mas eu posso te dar essa, que está mais em conta, que a mamãe pode pagar. Então tem várias maneiras de você levar a verdade. Caiu aí, né? Vamos voltando. Acontece, é normal acontecer isso. Então, vou seguindo aqui, eu espero que vocês voltem. Caiu a conexão, mas tudo bem, tá tudo certo. É assim mesmo, vamos seguindo, faz parte da tecnologia e nós vamos seguindo aqui. Então, também existe aquele adulto que ele tem o bloqueio da imaturidade. Esse bloqueio da imaturidade vem dos pais que mimam esses filhos em excesso. Não deixa o filho crescer, não deixa o filho ter o espaço, não deixa o filho... Voltei aqui, gente, tô seguindo, tá? Caiu, se cair a gente entra de novo, às vezes acontece isso. Eu tô falando agora do bloqueio da imaturidade, né? Aquele adulto que ele é imaturo, ele não tem noção, parece que ele vive desconectado. Tá? Vocês estão entendendo isso aí que eu tô falando? Tá fazendo sentido para vocês? Ontem, inclusive, foi dia de aula do Grupo Terapêutico Coração de Mulher e nós trabalhamos essas questões e foi muito, muito, muito forte. Foi muito importante olharmos para essas crianças que estão dentro de nós e às vezes precisam ser vistas, elas querem ser vistas, porque essas crianças elas vão o tempo todo reagir, elas vão aparecer na nossa jornada de adulto. Deixa eu ligar o ar aqui que tá um calorzão aqui. Então, quando você não olha para a sua criança, quando você não olha para essas dores, para esses comportamentos, você fica achando que é porque você é assim mesmo, porque você não é normal, porque o outro é melhor do que você fica se comparando e não é verdade, são bloqueios que vieram da infância. Então o autoconhecimento ajuda muito, porque qualquer um desses e qualquer outro que você tenha, você pode tratar. E eu estou falando do adulto que ele chega na fase adulta e ele é aquela pessoa imatura, não sabe tomar decisões, não decide nada, parece uma criança, é infantil, não tem relacionamentos saudáveis, não assume responsabilidade, não se decide, não se posiciona com alguma opinião, com os gostos, com o que quer fazer. Por quê? Porque foi uma criança extremamente mimada. Cresceu com espaço muito ali de super proteção demais dos pais ou dos seus cuidadores e acaba virando um adulto que não sabe nem escolher, todo mundo vai almoçar fora, quer o quê? O que vocês quiserem. Quer o quê? Não sei, você vai fazer o quê? Aí fica sempre na dependência do outro, né? Então, essa questão de imaturidade tem muito a ver com de que forma você foi criado. E crianças criadas por avós, geralmente, são mimados porque existe aí alguns fatores importantes e que marcam muito a vida da criança, que são criados pelos avós. Às vezes, os avós dão um suporte, os avós são redes de apoio, e é claro que são pessoas ótimas para fazer isso, mas se esse avô não ficar no lugar de avós, ao invés de lhe ajudar, lhe prejudica. Porque tem todo um posicionamento dos pais. Em quais condições que você solicita rede de apoio dos avós? É para delegar função de pais? É no momento emergencial? É eventual? É rotina? Como que é? Quem educa o seu filho? É você ou os avós? Quem está conduzindo aquela criança? Quais são as regras desse relacionamento? Porque às vezes o que é que acontece? Os avós, por ter um amor tão grande aos netos e aos próprios filhos, tratam essas crianças como se fossem mães.
E a criança, na alma dela, ela sabe que a avó não é a mãe. E também quando os pais estão empurrando essas crianças para a responsabilidade dos avós, apesar de acharem que a criança não percebe, ela também se sente rejeitada. Ela também sente que ela não está sendo conduzida pelos pais como deveriam. A alma da criança sente. E aí também desenvolve, às vezes, a rejeição. Né? A rejeição também surge desse lugar. Então, os pais, por situações diversas, trabalho, às vezes doença, e outros fatores, viagens, pode sim se afastar dos seus filhos, podem, mas jamais delegar a função mãe. Nunca façam isso. Nunca deixem terceiros introduzir coisas na cabeça dessa criança, porque você não sabe a história, o comportamento, os hábitos, os costumes e o que é que as crianças que são tratadas por dois comandos, dos avós e dos pais, agem na fase adulta. São adultos indisciplinados. São adultos que não sabem respeitar regras. São adultos que têm dois comandos na cabeça dele. Então, às vezes, e também tem a questão aqui que gera esse comportamento no adulto, aquele adulto que qualquer dificuldade ele vai embora, se alguém apertar o cinto demais para ele, dá uma pressão no trabalho, ele quer ir embora, porque se está ruim na casa do pai, vai para a casa da vovó, se a vovó briga, vai para a casa da mãe. Então, a criança, ela cresce com essa facilidade demais, e ao mesmo tempo ela não desenvolve a estrutura de aceitar um comando, de aceitar uma ordem, de aceitar uma disciplina ali. Ela fica fugindo e ela fica com essa postura na vida adulta. É aquele adulto indisciplinado e que pode desenvolver, inclusive, dupla personalidade. Então, é muito importante aqui o adulto desenvolver a maturidade também para esses detalhes. Outro fator importante aqui é como que os pais tratam as suas questões diante do seu filho, diante dessa criança. Se você está na condição de mãe, de pai aqui, e também como você vai olhar para isso agora, como o seu pai e a sua mãe tratavam as suas queixas, o seu relacionamento de casal. Porque é muito normal e a criança faz isso porque a criança sempre acha que ela pode resolver tudo. Então, diante do conflito de um pai e de uma mãe, a criança entra no meio. Ela entra no meio porque ela quer juntar. Então, perceba, quando um casal está em conflitos, é muito comum, não estou dizendo que é uma regra aqui, é muito comum quando o casal está muito se desentendendo, tendo muito atrito, a criança adoecer. Por que a criança faz isso? Porque quando ela adoece, o casal esquece o problema e vai todo mundo para cima da criança. É uma maneira que ela entende de estender os bracinhos e puxar o pai, puxar a mão para perto dela. É uma estratégia também que a criança faz. Então, quando tem criança muito doente em uma família, pare para olhar a sua relação de casal e veja se você com seu marido, com seu companheiro, sua companheira, se você não está tendo muito conflito. Então, nunca, jamais, os pais devem brigar, discutir na frente das crianças, porque além dela estar vendo, ouvindo e pegando aquela carga emocional toda para ela, aquele modelo internalizado de comportamento, ela vai levar para a vida dela. Se uma criança conviveu com um pai agressivo, esse menino, ele vai ser um homem agressivo, porque se ele viu a mãe sendo tratada com agressividade e desrespeito com esse pai, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser um adulto assim. Foi assim que meu pai tratou a minha mãe, então ele aprende daquele jeito. E a criança que ela se sentiu abandonada, rejeitada, que ela não se sentiu pertencendo, por exemplo, vamos dizer uma gravidez indesejada. Uma mãe que já estava cheia de problema com aquele marido, com aquela família, com tudo na vida dela. E de repente ela se viu grávida. Ela já estava cansada, já tinha N filhos,
Já tinha uma vida que ela já não estava dando conta e de repente vem uma gravidez. A primeira sensação que essa mulher sente é de, meu Deus, para que essa criança veio? A criança pega aquilo e já se sente rejeitada ali. E uma criança que ela é rejeitada desde a concepção, qual é o comportamento que ela desenvolve? Ela carrega culpa do sofrimento da mãe, ela carrega culpa do sofrimento do pai, do relacionamento de casal, porque o pai gerou aquele filho e ela é a culpada, porque ela é o fruto daquele problema agora. Ela desenvolve a personalidade da Mulher Maravilha, a mulher que ela fala assim, não se preocupe, mamãe, não se preocupe, papai, eu dou conta da minha vida. Eu vou resolver tudo, eu não quero que vocês se preocupem. E essa adulta vira essa pessoa assim extremamente cuidadora de todo mundo. Ela quer salvar todo mundo, ela quer ajudar todo mundo, porque ela não quer causar mais um problema, porque no fundo, ela se sentiu fora daquele contexto, então ela quer se tornar útil, ela quer se tornar ela quer dizer que ela ela é bem-vinda, ela é contribuição. E como é que ela contribui? Fazendo tudo para todo mundo, para ser vista, para ser reconhecida e tirar essa culpa que ela pegou quando a mãe ficou grávida e ela não pôde fazer nada ali. Então, isso também são comportamentos. Eu tive um comportamento que também vem da rejeição, porque o meu pai era jogador de futebol, goleiro, né? E ele disse para minha mãe que ele queria ter um time de meninos e só nascia menina, 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 menina. E cada hora que uma menina nascia era uma, claro. Eu conheço uma pessoa assim, Simone. Quem está se identificando aí, me diga aí se vocês estão se identificando com algum tipo de dor emocional aí, de alguma criança ferida. Quem tem aí alguma criança ferida dessa aí? Eu tenho várias aqui, mas graças a Deus eu tenho olhado para isso. E aqui também não é para você sofrer, isso aqui não é para você falar, meu Deus, não, tudo isso aqui só em você saber, você já tem que levar isso do inconsciente para o consciente e se posicionar. Então quer dizer que aquele problema era do meu pai, da minha mãe? Não era seu, não. Olha aí, você já cresceu, você já virou uma mulher, uma adulta, já passou. Você mesmo vai lá naquela ferida e pega essa criança de volta, deixa lá com o seu pai, com a sua mãe. Porque não cabe a você, não é você que tem que resolver. Então, muitas questões aqui pesam muito na nossa vida. E eu tô falando isso, eu tô aqui dando risada, mas eu sofri pra caramba, porque eu nasci menina e minha mãe, inclusive nas minhas buscas, eu busquei de todos os tipos de terapias possíveis. Hoje eu sou terapeuta pelas minhas próprias questões, de filha, de relacionamento com minha filha também. E isso foi me obrigando a procurar algo para entender, para eu sobreviver. E o que é que aconteceu? Quando eu nasci, quando eu fiz uma regressão para entender isso, eu fui até o momento da minha gestação, não, da gestação da minha mãe, e até a hora do nascimento. E quando eu nasci, minha mãe falou assim, merda, menina de novo. Foi a frase que naquela regressão eu ouvi, a minha criança ouviu. E eu carreguei essa frase com muita dor. E por isso meu pai era o meu ídolo e minha mãe não era. Mas eu guardei aquilo, eu fiquei com aquilo guardado dentro de mim, porque eu também não sabia. Eu nem sabia que aquilo tinha impacto em mim. Você não sabe, você acha que está tudo resolvido. Eu me dou bem com a minha mãe, dou bem com meu pai, vou lá, falo com eles, convivo. Você acha racionalmente que está tudo resolvido. Mas sempre tem uma historinha mal contada aí dentro que está ali causando bloqueios, né? E eu fiquei com muita raiva, claro, da minha mãe por muito tempo, só com 32 anos, quando eu fui olhar para o meu feminino, porque eu tinha um feminino muito ferido, porque, lógico, a minha própria mãe e meu próprio pai me rejeitaram e eu era menina, então eu tinha que reprovar o meu feminino. E eu era muito masculina, eu não usava saia,
Eu não, era muito quietinha, reprimida. A primeira vez que eu usei batom na vida foi quando eu casei. A primeira vez que eu pintei minhas unhas foi quando eu casei. Imagina o tamanho da minha dificuldade de olhar para o meu lado feminino. E, e o que foi que a minha criança desenvolveu de estratégia para sobreviver à rejeição? Ela ficou a menina boazinha, a menina obediente. Eu era predileta, tudo que meu pai era o ídolo. Eu fazia tudo para eu achava que ele era o máximo. Então eu era boazinha, quietinha, obediente. Meus irmãos brigavam, eu corria para contar a ele, porque eu não queria ser rejeitada novamente. Então eu desenvolvi uma estratégia de ser boazinha em todos os demais relacionamentos. Aí eu fui boazinha no trabalho, carreguei muitas pessoas nas costas, trabalhava mais do que os outros. E aí eu fui repetindo essa dor que estava no meu inconsciente, ela vai acontecendo. Não adianta você querer ser a boazinha e guardar essa dor dentro de você, porque ela vai aparecer. Porque essa criança estava viva em mim também. E aí eu encontrei pessoas para abusar de mim, abusar no sentido não de abuso sexual, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas explorar. Eu fui muito explorada no trabalho. Eu fui rejeitada, me sentia rejeitada até quando eu casei logo, porque meu marido ele era fã de futebol e ele gostava depois do futebol, uma rodada de cerveja com os amigos, e eu sempre ficava horas esperando ele. Aquilo para mim era uma rejeição. Ele estava me trocando pela bola, me trocando pelo futebol. Graças a Deus, nunca teve traição, mas eu me sentia rejeitada. A minha filha também teve um momento, uma fase da vida dela que ela também não me aceitava. Não é as pessoas lá fora que é o problema. O problema é que você tem uma dor dentro de você e aquilo vibra e aquilo faz você atrair pessoas com o mesmo comportamento que você está vibrando. Então, quando você tem uma dor da sua criança, mesmo que você desconheça, você vibra isso e outras pessoas do universo vai espelhar aquele comportamento para você olhar para essa dor. Enquanto você não trata isso fica apresentando, porque nós temos neurônios espelhos. Não sei se vocês já ouviram falar. Você cria um campo eletromagnético e eu tenho umas ondas aqui de rejeição. Aí tá passando um cara lá na frente que também tem. Aí ele junta com o meu. E aí ele vai ter uma atitude, um comportamento que vai ter o mesmo efeito em mim. São histórias diferentes, mas com a mesma emoção. Por isso que se você se sentiu de alguma maneira com alguma dificuldade dessa, olhe para a sua criança, olhe para a sua dor existencial e ressignifique isso. Então, depois que eu fiz isso, eu tive que me retratar com a minha mãe e aí eu fui entender que a minha mãe falou aquilo porque eu me coloquei no lugar dela. Qual é o desejo de qualquer mulher? É agradar também o seu marido. É atender uma expectativa daquele homem. Ela queria muito dar um menino para aquele homem, que era o marido dela, o amor da vida dela, vamos dizer assim. E ela também se sentiu o quê? Frustrada, decepcionada, não conseguiu. Se bem que o meu pai mudava na hora. Nasceu para ele, era uma festa, ele abraçava, ele pegava. Ele não levou isso a sério. Era uma fala dele só. E por que ele queria meninos? Porque futebol para ele era o máximo. E o que é que está errado em você querer ter um filho ou algo que você goste muito? É amor também, não é? Mas até a criança entender isso, eu sofri horrores. Eu tive que ficar ali, aí depois que eu fui entender tudo isso, que eu fui trabalhar tudo isso, eu fui entender que a minha mãe também, eu achava que minha mãe era culpada de ter me feito menina. Porque ela que tinha me rejeitado, mas não. Uma coisa importante aqui para vocês saberem é, antes da nossa mãe e do nosso pai
saber que nós existíamos antes, porque muitas vezes, quando é que a nossa vida começa a acontecer? Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, se juntam, geram uma nova célula e ali já começa o processo da nossa existência. Na maioria das vezes, nosso pai e nossa mãe nem sabem ainda. A mãe começa a enjoar, começa a menstruação atrasar e ela começa a desconfiar que está grávida, mas na verdade ela já está. Às vezes uma semana, 2, 15 dias, às vezes até um mês, e ela nem sabe ainda que ela está grávida. Como é que uma mãe tem culpa do sexo? Qual é o poder que uma mãe tem para decidir o sexo de um filho? Zero. Zero. Por mais tecnologia que tenha, é zero. Então, nós temos que entender que antes dos nossos pais, nós temos o nosso pai maior. É ele que diz assim, sim, você vai nascer. Você vai nascer desse pai e dessa mãe. Eu vou te dar essa vida. Então, nós somos filhos do Pai Celestial. Nós somos seres espirituais antes de encarnar. Antes da minha mãe saber, antes do meu pai saber, eu já sou filha de Deus, já tenho um paizão, o Pai Sol, Mãe Lua, como você queira chamar. Nós temos esses pais espirituais, depois nós temos os nossos pais encarnados, que é apenas um portal para a gente nascer. Esse pai e essa mãe é só um portal. Você não precisa carregar as dores da sua mãe, as dores do seu pai. Mas a criança não sabe disso e ela carrega. Então, se aquele pai com aquela mãe está brigado, se está tendo traição, se aquela mãe está infeliz, está insatisfeita, se ela está sem dinheiro, se ela está com alguma doença, se ela está infeliz, se aquela gravidez é indesejada ou não, seja lá como for, a criança pega tudo para ela. E aí, quando você fica adulto, através das terapias sistêmicas, o que é que você aprende? Deixar com os pais o que é deles e ficar só com o que é seu. É por isso que o meu trabalho para as terapeutas dá resultados. Porque foi isso que eu descobri na minha jornada. Porque minha carreira como terapeuta não deslanchava. Porque eu tinha muitas dores, sofrimentos, padrões repetitivos, lealdades sistêmicas. Eu estava carregando um monte de coisa que não eram meus e que vem às vezes de uma infância. E você fica ali racionalmente querendo ir para a vida como adulto e a alma da sua criança está presa lá na história do passado. Vocês sabiam que as crianças que têm falta de atenção, né? Esse transtorno de falta de atenção, é aquela criança hiperativa, sabe por quê? Porque a alma dela está presa a um conflito intenso que ela viveu com o pai e com a mãe. Então, é aquela criança que vai para a escola e não consegue concentrar. Ela está na escola e ela fica inquieta. O corpo dela está na escola, o corpo físico dela. Mas a alma dela, como se tivesse desconectada, a alma dela está lá no meio da briga do pai e da mãe. Então, o pai que ameaça a mãe de matar, de bater, de violentar, de xingamento, a criança fica ali querendo salvar. Então, quando ela sai do contexto, ela vai, mas o emocional dela está lá no meio, querendo salvar os pais. Tem outras questões também que é muito difícil para uma criança entender e gera muitos bloqueios, que é quando, por exemplo, deixa eu ver aqui como é que eu vou trazer isso para vocês, que veio aqui agora na minha cabeça. A mulher engravidou. Vamos dizer que seja até um relacionamento extraconjugal aqui. Não importa isso aqui, tá, gente? Porque para as constelações familiares, para o Bert Hellinger, onde existe uma criança, existe um pai e existe uma mãe. Onde existe um pai e uma mãe, existe uma família. Não importa se são casados, se é para a vida inteira, se é por um período, se foi apenas um relacionamento, não importa. Uma família foi constituída a partir do momento que uma criança nasce. Que esses pais tenham maturidade ou não, essa criança existe e a referência dessa criança vai ser esse pai e essa mãe. Deixa eu ver aqui que Larissa está colocando a pergunta. Jane, como devemos nos comportar com filhos assim?
agitados com TDAH, aí o que é que você tem que fazer? Você tem que ver, compreender e evitar que, se houve isso, conversar com essa criança. É ideal que essa criança faça uma terapia, porque às vezes a mãe não tem habilidade para isso. Que essa criança possa externar isso, porque ela vai desenvolver comportamentos desequilibrados, né? Então, por isso que eu falo, cuidado com o seu comportamento como mulher, como esposa, como marido, como homem, diante de uma criança, porque causa vários transtornos às vezes, né? Então, é você dizer, talvez, para o seu filho, dependendo da idade, olha, meu filho, aquilo que aconteceu é um problema meu do seu pai. Você não tem nada a ver com isso, tá certo? A mamãe dá conta. Já foi resolvido, tá tudo bem. Você pode restaurar um equilíbrio, já que a criança participou. Se você pela terceira vez, vamos aí reiniciar também já para pronto, voltamos de novo. Então, pela terceira vez, vamos aí voltando. Larissa, cadê você? Que eu estava te dando uma orientação quando uma criança participa, assiste ou presencia conflitos, brigas, desentendimento com os pais, como que ela deve se comportar. Então, Larissa, não sei se você vai voltar, mas eu vou seguir aqui com a explicação que eu estava te dando sobre isso. Se a criança estava presente na hora de uma briga com o pai, com a mãe, e se a mãe, o pai, não tiveram esse cuidado de preservar a criança de um conflito como esse, é muito provável que essa criança sinta futuramente esse desequilíbrio emocional. Ela fica com ela cria um estado de alerta. É como se ela não confiasse mais em sair com tranquilidade. Oi, Larissa, voltando, né? Vou continuar aqui, concluir aqui a sua pergunta aqui para também encerrar, porque hoje o Instagram já caiu 3 vezes, né? E eu acabo passando aqui também do horário demais, mas vamos lá. Então, se a sua criança participou de algum conflito do casal e a mãe e o pai têm essa consciência de que houve um conflito e a criança participou, dependendo dessa situação que houve realmente, você tem consciência desse fato, você pode, dependendo da idade da criança, você pode conversar, se já é uma criança que conversa, que fala, e você pode falar para ela. O ideal é que ela passe por um psicólogo para tratar isso, porque isso causa muita dor numa criança. Ela vai tomar partido de um ou partido de outro, né? E causa esses transtornos todos. Se passar por um psicólogo é muito bom, mas você pode, se já é uma criança que interage com diálogo, você pode conversar. Ô, meu filho, olha, aquela situação que aconteceu, já está tudo bem, tá? Já passou, a mamãe já resolveu com o papai, tá tudo bem. Você não tem nada a ver com isso. Você pode ser apenas criança. Você pode também, se for uma criança menor que ainda não tenha esse diálogo, você pode verbalizar no ouvido direito da criança também uma fala de cura, uma fala de libertação. Este problema que você assistiu não tem nada a ver com você. Isso é um problema da mamãe e do papai e nós somos os grandes e nós damos conta. Você pode ser criança. Você fala no ouvido direito da criança para ela ressignificar. Agora, não adianta ressignificar e o casal continuar tendo ali, porque aí você perde a autoridade, tá certo? Tem também bloqueios de pessoas que têm dificuldade com a autoridade. Você já viu pessoas que têm travas com a autoridade, que quando alguém reprime, reclama, a pessoa trava, a pessoa não sabe o que faz? Ela vem também de uma pessoa, de um casal, de um pai, de uma mãe que não tem autoridade ao lidar com essa criança. Um coloca de castigo, o outro tira. A mãe é mais ativa do que o pai. A mãe grita e o pai obedece. O pai é aquela pessoa mais passiva às vezes. Então, o desequilíbrio, a troca de lugares estão erradas
E aí fica essa coisa da autoridade. Ai, não vou, vamos sair junto, vamos. Ai, não vou mais não. Não, você vai, você não vai. É aquele negócio que um manda, o outro faz uma coisa, o outro fala outra, e daqui a pouco a criança perde a referência de autoridade, porque é confuso para ela, dentro da família dela, da relação com o pai e com a mãe. A autoridade é, ninguém vai sair fim de semana. Aí daqui a pouco um sai, outro sai, a criança fala, ué, todo mundo disse que não é sair, saiu. Então, fala para a criança que ela não vai pegar no celular. Aí a criança está com o celular, a criança olha para ver, ninguém fala nada, ela, opa. Então, ela perde referência de autoridade. Então, os adultos têm que ter muito cuidado para não criar traumas nas suas crianças. Larissa, deu para você entender aí? Respondi a sua pergunta? Se você tiver aí e tiver mais alguma dúvida, eu não sei se essa live que caiu tantas vezes fica gravada, se não fica, nem sei como que vai fazer, mas pelo menos esse restinho aqui que ficar gravado, eu não sei, eu vou disponibilizar no feed. Quem não assistiu, assista e olhe para as suas dores. Eu estou agora ofertando, inclusive, um desafio para você ser uma pessoa melhor, para você fazer processos, para você começar um ano novo. É um desafio pelo WhatsApp, começa no dia 11 de dezembro e vai até o dia 20. Nesse desafio, nós vamos ter 2 encontros presenciais que eu vou, vocês vão ter a oportunidade de estar comigo, eu vou trazer agregar mais conhecimento para vocês. Mas entre esses 10 dias, pelo WhatsApp, eu vou estar colocando um desafio todos os dias para você olhar para você tomar posse de você, para você trazer consciência sobre você, para você descartar coisas, para você limpar sua memória, para você se conectar com Deus, para você ter acesso a uma nova mentalidade, um novo posicionamento, uma nova consciência, porque às vezes um desafio como esse ajuda muito você a se conhecer melhor. Então, convido a vocês, tem um link na bio, entre nesse desafio, é uma oportunidade de você criar uma consciência nova sobre você, porque nós vamos olhar para a sua vida, é sobre você, é você revisitar a sua própria vida para você começar a identificar algumas coisas e você também poder, lá na frente, começar a tratar tudo isso, para você ser uma pessoa diferente. Você se reconhecer com a sua identidade, com seus potenciais. Você ter um relacionamento mais saudável com seu pai, com a sua mãe, com a sua carreira. Você se esvaziar a mochila de coisas que não precisa você carregar. Então, não entre o ano novo com essa bagagem que não te serve mais, que é só peso. Entre com a postura da criança, livre, que a criança pode ser livre. A criança nasceu para ser livre, para usar a criatividade, a espontaneidade, a autenticidade, para se sentir amada e segura. E a proposta também é que você cuide de você. Pare de querer colocar a responsabilidade da sua vida sobre o outro. Você já é uma adulta, o pai não vai mudar, a mãe não vai mudar, às vezes o pai já morreu, a mãe já morreu, o marido já foi embora, o relacionamento já acabou, o irmão já saiu de casa, enfim. E existem tantas questões que às vezes você ainda está presa. Então, trazer essa maturidade para esse adulto que habita em você hoje e você resgatar a sua criança com uma nova percepção, com base no conhecimento. Porque naquela época você não conhecia, mas agora você conhece. Então, essa é uma das propostas desse desafio, é você olhar para as suas questões, é você olhar para você e você planejar, elaborar um ano de 2004 sem priorizar todo mundo. Você não precisa priorizar todo mundo. Você precisa priorizar o que você quer. É sobre a sua vida, é sobre o que você sente, é sobre o que você carrega, é sobre a sua saúde, é sobre a sua espiritualidade. Não é sobre o outro. Você não vai mudar o outro. Ninguém muda o outro. Ninguém muda ninguém. Cada um fez o que deu conta de fazer. Agora eu posso dar conta de mim.
eu posso chegar para minha criança e falar, eu vou cuidar de você, porque agora eu sou adulta e eu e você somos a mesma pessoa. Eu vou trazer você de lá daquele tempo que você sofreu e agora ninguém mais aqui, eu não permito ser abusada por ninguém, eu não permito não ser prioridade. Eu primeiro vou olhar para mim do que olhar para os outros, eu vou me dar a devida atenção, eu vou me dar amor, eu vou me dar carinho, eu vou ser honesta e ética comigo mesma, eu vou me conectar com Deus, eu vou ser uma pessoa abundante e próspera. Então, são comportamentos que você vai desenvolver com você. Vamos juntas, ainda dá tempo. Vamos nessa que tenho certeza que vai ser muito bom. Beleza? Foi bom para vocês? Eu sei que a maioria caiu e não votou, mas tudo bem. Me fala aí se foi bom para vocês, se agregou aí conhecimento, se agregou alguma... Caiu aí alguma ficha, teve alguns insights aí. Me conta aí se valeu a pena. Para a gente encerrar, desejo a todos aí um ótimo resto de dia. E amanhã eu volto com mais um tema. E depois acho que ainda tem mais uma, aí a gente vai dar uma descansada, né? Porque todo mundo merece, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Foi ótimo, como sempre. Obrigada, Simone. Isso aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Um beijo, queridas. Tchau, boa tarde. Depois curte, comenta lá, vai lá no feed depois. Deixa um comentário se isso agregou, me marca aí nos stories, compartilha com alguém sobre isso. Amanhã estaremos juntas de novo. Isso, amanhã vai ser um tema maravilhoso, eu tenho certeza. Eu acho, não estou na minha cabeça aqui que eu não olhei, que é propósito. Propósito. Eu acho que é isso, viu? Estejamos todas aqui amanhã às 15 horas. Um beijo.